Falando das células gliais em doenças neurodegenerativas, elas são tão especiais, tão desafiadoras? O que acontece com elas, assim? Conta aí pra gente, por favor. Essa pergunta é bem interessante porque existe uma confusão em relação a um termo que está sendo bastante utilizado na literatura. E na literatura a gente ainda está entendendo o que significa, né? Mas quando a gente fala de células gliais, a gente fala do astrócito, que eu já comentei. E da microglia, normalmente, no contexto da doença de Alzheimer. Essas duas células, elas, como eu comentei anteriormente, elas reagem. Elas se tornam reativas, tá? E essa reação dessas células, ela pode, em algum momento, causar a liberação de fatores pró-inflamatórios. Então, a gente pode dizer que a doença do Alzheimer é uma doença inflamatória? Essa é a confusão. A confusão é que esse termo vem sendo utilizado como se existisse um processo inflamatório ativo, da mesma maneira que a gente entende a inflamação clássica, né? E esse processo inflamatório, na verdade, é a reação dessas células gliais. Então, é diferente de um processo inflamatório clássico que a gente vê em outros órgãos, em outras regiões. Então, não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem uma pesquisadora que, infelizmente, faleceu há cerca de 2, 3 anos, que ela escreveu um artigo bastante importante, né? Sobre neuroinflamação, explicando que a gente estava utilizando esse termo de uma maneira simplista quando a gente fala do cérebro. Então, a gente tem essas duas células que reagem, e isso tem sido confundido com neuroinflamação, né? Que é o termo utilizado, né? A gente não sabe exatamente como funciona esse processo no cérebro. A gente sabe que elas reagem. Agora, o termo, ele induz a gente a pensar que é a mesma inflamação que a gente conhece da periferia. Aquela coisa, calor, rubor, edema, né? E não é isso que acontece no cérebro. Por que a gente tem essa necessidade, professor, de sempre, o mais rápido possível, catalogar, rotular? Não é engraçado a gente... como seres humanos, não? Muitas das vezes isso é benéfico, porque facilita o entendimento, né? No caso da doença de Alzheimer, a gente... Você tem que estar com... Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor lá. Pô, a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória. Tá bem, por que a gente não trata ela com anti-inflamatório? Então... Desenvolveram estudos com anti-inflamatórios. Não funcionou. Não foi isso.